sobre tipos de fé, tá? Tipos de fé. Nós estamos aqui, ó, esse é o gráfico que a gente está usando para entender um pouco, né? Para entender mais ou menos sobre essa questão de fé. Aí está a vida existencial, né? E os tipos de fé que são desenvolvidos nele estão em vermelho. E a vida espiritual e os tipos de fé que são desenvolvidos nesse tipo de vida. A vida espiritual, você vai ter tipos de fé pecaminosos e tipo salvador, tipo da fé salvadora, tá bom? Então esse é o panorama geral. Nós estamos conversando sobre os originais, já conversamos, não só os originais agentes, mas também os reagentes, e estamos atualmente falando, já falamos sobre, no caso dos tipos humanos, já falamos sobre o tipo de unção, mas agora também o tipo de liderança. Lembrando o seguinte, o que é fé dentro desse contexto? São crenças. Por que é fé? Porque são crenças. Você crê, você acredita. Você acredita ou intelectualmente, ou você acredita mentalmente. Faz parte de você. Então são crenças, são tipos de fé que você tem, que você desenvolve e que marca a sua vida, vai marcar todo o seu comportamento, suas relações e etc, etc. Agora, são tipos diferentes e a gente precisa identificar essas diferenças para que a gente não confunda. Entendeu? Há muita confusão. Ah, fulano tem fé numa coisa, aí fica pensando que é a mesma fé em relação a Deus. Não, são coisas diferentes. Tá certo? Então são tipos que a gente está analisando nessa nossa conversa. Hoje a gente fala sobre tipos humanos de liderança, tipos, né, de fé que são humanos de liderança. Tem semelhança com os chamados dons espirituais, dons que são mencionados na Bíblia. Tá? Por que aquilo é fé? Porque é uma crença. Eu acredito que eu tenho esta habilidade. Eu acredito. E ao acreditar, eu desenvolvo com facilidade. Entendeu? Se eu não acredito, eu não desenvolvo aquela habilidade. Então é preciso que eu tenha essa crença de que eu tenho jeito para isso, que eu tenho uma inclinação para isso, ou que Deus me chamou para isso, foi o que a gente viu em relação aos dons de unção, né? Os dons de unção, eles são carismáticos. É como você se sentindo que, né, conscientemente ou inconscientemente, Deus lhe chamou para uma função, uma inclinação em especial, tá? Esses a gente chama de dons de unção, né? De liderança de unção mesmo, né? É um tipo de fé, de crença que a gente desenvolve. Lá em Romanos, esse de fé, esse de unção, está lá em Efésios. E o de Romanos, capítulo 12, você tem, então, os tipos de liderança, né? Então, vamos ver aqui novamente no gráfico. Então, você vai ver aqui, olha, os originais lá no existencial, né? Originais e os humanos. Então você tem habilidades de unção e habilidades de liderança. Então está dentro desse humanos, né? Que faz parte, né? Que a gente desenvolve na vida da gente. Aí, na Bíblia, ela coloca aqui o seguinte: por habilidades e liderança, você tem, por exemplo, a presidência. Todos esses aqui podem ser na vida eclesiástica ou fora da vida eclesiástica, né? Em atividades normais, profissionais, o que seja, tá bom? Então, tem a fé de presidência ou de governo, é aquela pessoa que tem facilidade em governar, em dirigir pessoas, em organizar as coisas, né? Então, esse é um tipo de fé, de crença, a fé proclamação ou de profeta, de pregar, pode ser a pessoa que tem habilidade para discursar,
falar aquilo que ela acredita para multidões, para pessoas, etc, etc. Administração, ou seja, aqueles que têm, né, acredita que lideram pessoas que estão a serviço de alguma atividade, né, de ensino, né, você acredita que você tem essa habilidade, esse jeito de ensinar pessoas, que aí entra então os professores e etc, né, pessoas que têm uma habilidade de explicar para que todo mundo entenda, todo mundo possa confiar naquilo que ele está dizendo, de exortação, que tem a ver com aconselhamento, pode ser profissionais ou mesmo dentro de uma igreja, pessoas que têm aquela habilidade de orientar as pessoas, de ajudá-las a encontrar soluções para suas deficiências, suas dificuldades. Então, essas pessoas também, né, estariam dentro desse tipo de fé, esse tipo de crença, né? Fé de contribuição é aquele que tem facilidade de dividir coisas, sendo justo com as pessoas. Não é somente dividir todo mundo com a mesma parte, mas ele tem a habilidade de saber quem precisa mais, quem precisa menos, e ele vai distribuindo isso de uma maneira benéfica a todos. E também a fé de misericórdia, a crença da misericórdia, que é o de prestar socorro às pessoas, estar atento, observando quem precisa de ajuda. Eu estou sentindo que fulano está precisando de ajuda. Então, essa habilidade, essas pessoas têm. Entende? Então, essas são crenças, é tipo de fé humano, não é, que a Bíblia aí classifica como de liderança. Tá bom? É a habilidade de liderança. Esses é o que a gente chama atenção hoje, né, sobre tipos de fé. São essenciais na sociedade, em qualquer comunidade onde estejam, e também é importante para eles, porque eles se realizam, são felizes naquilo que fazem. Tá bom? E sendo felizes, olhe, os outros serão felizes também ao lado dele. Tá?